Existe uma frase de um filme muito famoso, que é o filme Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Gostaria de usar essa frase hoje para conversar com você um pouquinho que deseja ser um investidor. Então vamos lá. Você já sabe para onde você quer ir, ou pelo menos você tem o seu objetivo muito claro. Eu quero que meu dinheiro trabalhe por mim. Eu quero que meu dinheiro vire uma ferramenta e trabalhe a meu favor. Lógico, isso é algo muito bom. Mas, mais do que definir esse objetivo, você tem que fazer algumas perguntas. E eu gostaria de levar você para essa análise hoje. Sabendo o caminho que você quer seguir, antes de começar a trilhar esse caminho, você tem que pensar no seguinte: o que é que eu vou precisar para passar por esse caminho? Imagine que você é um atleta que pratica um esporte e você vai ter diversos cenários aí para poder ultrapassar essas barreiras, tá? Se você for por um caminho de montanha e você for ter que fazer escalada, você vai precisar de ferramentas específicas para escalada. Se você for passar por um rio ou por um pequeno lago, você vai precisar de materiais específicos para nadar. E se você for correr, imagina você numa corrida de uma maratona, mais de 40 quilômetros, correndo com uma mochila de alpinismo, que pesa inúmeros quilos. Iria lhe atrapalhar muito na jornada, não é mesmo? Pois bem, sobre isso eu gostaria de falar com vocês hoje. Você que está começando na jornada dos investimentos, precisa ter em mente uma das coisas fundamentais, que é saber o seu perfil. Como assim, Werneck? Qual é o seu perfil de investidor? Dentro da forma teórica, nós temos pelo menos aí 3 perfis. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. E eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre cada um deles hoje, tá bom? Mas o seu perfil não tem a ver... Muitas pessoas erroneamente pensam que o perfil de investimento delas tem a ver com aquilo que ela gosta. Não, não tem a ver com aquilo que você gosta. Tem a ver com alguns fatores internos e externos que vão influenciar você nos investimentos. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso agora, tá? Primeiro fator para você saber em que perfil você vai se enquadrar. Se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado. É o seu apetite ao risco. Sim, todo negócio, qualquer empreendimento que você for fazer na vida, até em todas as coisas sem ser mercado financeiro, vai ter um risco. Não é isso? Diz aquele velho ditado: quem tem medo de molhar, que não saia na chuva. Não é assim mesmo? Pois bem, e no mercado de investimentos não é diferente. Se você pensa em investir, se você pensa em fazer que seu dinheiro trabalhe por você, você vai ter que ter aí um risco, nem que seja mínimo, calculado. Quanto maior o seu risco, tá? Da forma tradicional, vou falar agora. Quanto maior o seu risco, normalmente maior vai ser o seu retorno. Por exemplo, imagine que você for investir numa empresa do qual o faturamento dela por mês é 100 mil reais. Essa empresa ela tem um potencial de multiplicar de 100 mil para 1 milhão por mês. Ela pode fazer mais de 10 vezes de multiplicação, porque ela ainda é muito pequena. Consequentemente, o risco dela geralmente é muito grande. Agora imagine você investir numa empresa aí consolidada, uma empresa mais segura, como um banco privado ou um banco público, um banco do Brasil, no qual o faturamento dela já é muito expressivo. E para ela ter uma multiplicação de capital grande, valorizar 10%, ela tem que ter muito fluxo de dinheiro entrando no seu caixa para poder distribuir esse lucro. O risco dela, teoricamente, seria menor. Então, o perfil conservador, geralmente, ele parte disso. Elas não gostam tanto de ter esse risco, tá? Isso é a primeira característica. O moderado, ele já consegue sobreviver com esse risco. Ele entende que isso existe e faz esse risco calculado para ele. E o arrojado, ele tem mais apetite ao risco. Ele sabe e ele tem a capacidade de aguentar mais drawdown. O que é drawdown? É a conta dele oscilar para cima e para baixo.
Ele sabe que isso vai ser necessário para o dinheiro dele se multiplicar. Vamos para números aqui agora, tá? Vamos dizer que você é um perfil conservador e você está com R$1.000 investido. O conservador, quando o capital dele oscila 5% para baixo, saiu de R$1.000 para 950, ele já fica ali a ponto de não aguentar mais. Porque ele não aguenta nenhum rebaixamento, ele não aguenta o drawdown da conta dele. E é necessário, os valores no mercado de renda variável, o próprio nome já diz, variável porque varia, eles vão estar subindo e descendo para alcançar o seu objetivo. O conservador, qualquer 5, 10% para baixo, contra os valores dele, ele já fica desesperado. O perfil moderado não. Vamos dar um exemplo aqui que ele já sabe lidar com isso. Então, o valor do capital dele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, ele vê ali o capital caindo 15, 20%, mas é normal, e depois o capital volta a subir, porque as ações ou os ativos que ele investe vão fazendo isso, ele já sabe lidar com isso. E o arrojado? O arrojado, ele já tem mais aptidão a essa flutuação do mercado. Ele consegue ver o patrimônio dele ali investido, cerca de 20, 30% fazer essa alternação de valores, porque ele sabe que quando o valor tende a voltar a subir, ele puxa muito mais. Essa é a primeira característica, tá bom? Mas existem algumas perguntas que vocês devem fazer que são fundamentais para vocês saberem em que perfil vocês se encaixam. A primeira pergunta é: quanto dinheiro você tem? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você já trabalhe, certo? Com qualquer coisa do dia a dia do mercado tradicional. Você tem uma loja de roupa, ou você tem uma concessionária de carro, ou você é um professor, certo? Você tem o seu produto. O dono de uma concessionária, o produto dele é o quê? Veículo. Uma loja de roupa, o produto dela é o quê? A mercadoria é o quê? Roupas. E o professor, ele vende o quê? Serviço. Ele é o próprio produto. E Werneck, qual é o produto do mercado financeiro? O produto do mercado financeiro é nada mais, nada menos do que dinheiro. Dinheiro é a mola que move esse mundinho azul capitalista. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Já ouviu aquele ditado que água corre para o mar? Pois é, quem tem dinheiro aqui vai fazer dinheiro, tá bom? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quanto dinheiro você tem para estar investindo? Isso vai definir também em que perfil você vai estar se encaixando, e já eu falo um pouco mais sobre isso. A segunda pergunta que você deve fazer é: quanto tempo você tem? Como assim quanto tempo você tem? Essa pergunta está entrelaçada com a terceira, que é quanto conhecimento você tem. Você está entrando, se você é novato nos investimentos, se você está começando a ouvir sobre isso, ou a entender o mercado de renda variável e de investimento e multiplicação de capital, você precisa entender o seguinte: você está entrando em algo novo, é algo que faz todo o sistema financeiro do mundo girar, mas que tem sua complexidade. Você precisa ter conhecimento de como isso funciona, de como isso lida no dia a dia, entre altas e baixas, o momento de você estar tomando decisão, por que você deve comprar, por que você deve vender. Então você tem que saber quanto conhecimento você tem. Isso está entrelaçado àquela pergunta que eu falei de quanto tempo você vai ter. Quanto tempo mais você tiver disponível para conhecimento, para aprendizado, para estudar, isso vai fazer que a sua trajetória nos investimentos elas possam ser mais rápidas de você ter lucro. Porque você vai começar a entender um pouco mais sobre o assunto. Você vai começar a entender alguns termos que eu uso, algumas apresentações que eu faço, algumas análises que eu dou. Você vai entender: então legal, entendi. Tem 3 perfis. Eu sou conservador, moderado ou arrojado. O arrojado, ele tem bônus e ônus. O conservador tem bônus e ônus. Então você vai ali como uma roupa, certo? Que você vai vestindo e vai começando a tomar modelo ao seu corpo. Compreende? Sabendo disso, nós precisamos falar sobre algo fundamental aqui. Muitas pessoas geralmente dizem para mim o seguinte: Werneck, eu sou conservador ao extremo. Eu não gosto de risco, tá? Mas essa pessoa geralmente também tem algo que ela me afirma, que é o seguinte: eu sou extremamente conservador, não aguento ver meu dinheiro balançando muito, mas eu quero ganhos,
de 500%, 200%, 1000% se for preciso. E deixa eu dizer uma coisa a você, isso não existe. Exatamente, preste bem atenção, vou repetir, isso não existe. Sabe por que não existe? Porque não existe um santo graal dos investimentos. Essa é uma expressão que a gente usa no mercado. Não existe uma fórmula mágica. É preciso você expor. Se você tem uma loja, você é preciso pagar energia, pagar funcionários, abrir a loja todos os dias para que você venda sua mercadoria. Não é assim? Pois bem, no mercado de investimento também é assim. É preciso você estar posicionado para você ter lucro nas ações, nos seus investimentos, seja em criptomoedas, seja em dólar, seja em euro, seja em criptoativos, enfim, independente da modalidade que você tiver. Então, essa é uma afirmação que é muito importante vocês entenderem. E a última afirmação que a gente vai falar aqui hoje é o seguinte: eu sou um investidor arrojado. Por que isso, Werneck? Por que você é um investidor arrojado? Porque deixa eu te dizer, às vezes as circunstâncias que você está inserido, às vezes o momento que você está vivendo da vida vai exigir de você ser um perfil arrojado. Talvez, por mais que você tenha características de um perfil conservador, se você se posicionar como investidor conservador, isso não vai impactar a sua vida. Isso não vai mudar aquilo que você tanto desejava, a sua saúde financeira. E também existe algo muito importante, que é o momento, o período da história, a fase do ciclo que você está vivendo. Tem momentos que eu, como arrojado, tenho que ser mais conservador nos meus investimentos. Mas existem momentos que são oportunidades que eu preciso realmente me lançar, porque é o cavalo selado passando na minha frente. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre os 3 perfis de investimentos: conservador, moderado e arrojado. E eu te dou uma dica, não pare por aqui, estude mais sobre isso. Vou deixar para vocês também um link abaixo falando um pouquinho de alguns vídeos, alguns materiais para vocês irem pensando mais um pouco sobre esse assunto. Um forte abraço, se gostou do conteúdo, dá um like aqui, se inscreve e comenta para ajudar a gente propagar mais esse conhecimento com outras pessoas. Valeu, turma. Obrigado.